nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós temos conosco a Heloísa e a Zenaide. Elas são tarefeiras do Desadef, tarefeiras da casa, e elas vão apresentar para nós essa atividade do Desadef. Tá certo. Bom dia, irmãos queridos, que a paz de Jesus permaneça entre nós. Hoje nós temos como tema, hoje, dependência química e suas implicações espirituais. Tá? Nós não vamos abranger, a problemática da dependência química no geral. Nós vamos nos atermos tão somente no aspecto da dependência química e seus problemas espirituais. Vejam só, o conceito da dependência química, vejam, é uma doença, esse é o conceito. É uma doença crônica, biopsíquica, social, e nós dizemos mais, espiritual. Vejam bem. É uma doença incurável. O que tem que se fazer? Aquele que consome tem o quê? Que parar, de usar. Normalmente, costuma-se dizer, que é um problema genético. Não, a pessoa usa, a pessoa tornou-se um alcoólico, porque o pai é alcoólico, o avô era, o tio era. Pois bem, para nós descerrarmos agora esta questão intrínseca, que nós podemos dizer que a medicina terrena até hoje não conseguiu ainda explicar esta problemática. Nós vamos então no livro Após a Tempestade, psicografado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, que tem aqui o livro Após a Tempestade. Nós vamos ler um pequeno trecho e nós gostaríamos, por favor, que todos prestassem muita atenção neste trecho que Joana de Ângeles nos traz sobre a problemática da dependência química. Aí nós vamos então encontrar a raiz desta problemática. Vejamos. Vejam só. Diz ela, este capítulo aqui que eu vou ler, é o capítulo hoje que diz alucinógenos, a problemática da dependência química e loucura. Ela usa ainda toxicomania, já não usamos mais este termo, é muito pesado. Então vejam, fixando-se nas estruturas muito sutis do perispírito, em processo vigoroso, os estupefacientes, que quer dizer substância psicotrópica, entorpecente, desagregam a personalidade, porquanto
produzem na memória anterior, veja bem, falando do perispírito, né? A liberação do subconsciente, ou seja, a pessoa que de repente começa a usar, tá? Que invade a consciência atual, ou seja, nós vamos então já para os nossos jovens, né? Naquele afã de experimentar e tudo mais, vão, né, usar, seja a droga lícita ou ilícita, vou voltar daqui a pouco quanto a isso, e de repente o que vai acontecer? Produzem na memória anterior a liberação do subconsciente que invade a consciência atual, com as imagens torpes e deletérias das vidas pregressas. Vejam só, né? Então vejam que a misericórdia da reencarnação faz jazer adormecidas. Gostaria que os nossos queridos amigos guardassem bem essa mensagem agora, porque nós vamos trabalhar agora em cima dela, ok? Pois bem, vejam só. No nosso grupo, né, tanto a como qualquer reunião de dependência química, nós temos assim um quadrinho que diz assim: evite o primeiro gole. Por quê? Justamente nós não sabemos se aquele primeiro gole vai acionar as dependências que nós trazemos no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito, né? As dependências anteriores. Vejam só, hein? Vejam só. Nós não sabemos. É comum escutarmos alguém dizer assim: não, eu posso beber, né? Eu posso beber, eu não vou criar dependência, porque eu sei quando eu posso parar. Ah, ledo engano. Por quê? Porque vai somatizando aos poucos no nosso perispírito. Vejam só, um copo. Nós vamos colocando uma gota de água. Vai demorar para transbordar, não é? E é assim que de reencarnação a reencarnação nós vamos predispondo, né? Vamos nos predispondo a criar uma dependência química. Quando reencarnamos e já trazemos uma grande somatória, não é? Desta dependência, o que vai acontecer? Logo nos primeiros goles, na primeira cheirada, nós vamos desenvolver já uma dependência. Já viram isso? Pois bem, nós temos as drogas lícitas, não é? As lícitas são as bebidas alcoólicas e o fumo, não é? O fumo mata mais do que qualquer droga. Ah, mas ninguém morre porque fumou, não. Vai morrer de um enfisema pulmonar, não é? Um câncer no pulmão e por aí vai. E as drogas ilícitas que estão por aí, não é? Cocaína, maconha, LSD, enfim, quantas e quantas drogas. Sabe-se, infelizmente, que a cada dia cria-se novas drogas mais potenciais para que possa, assim, né, criar uma dependência mais rápido, porque isso rende muito, ó, rende muito.
Então vejam só. Normalmente, não é, a dependência química, ela traz um transtorno muito grande, não é, para a família. Nós bem o sabemos disso. Mas nós vamos falar disso mais daqui a pouquinho. Continuando ainda sobre a problemática da dependência química, né? Espiritualmente falando, nós vamos lá no livro Sexo e Destino. Sexo e Destino é um livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, do nosso querido André Luiz. Ali nós vamos encontrar um caso bem atípico. Vejam, trata-se de Cláudio. Cláudio, ele está no seu confortável apartamento, estirado no sofá, lendo um artigo no jornal. Mas o que Cláudio não sabe é que ele não vive sozinho naquele apartamento. Ele vive com duas entidades desencarnadas, que assim como ele, gostam muito de uma bebida alcoólica. E ele, além do cigarro, né, ele é um alcoolista. Pois bem, então ele está ali, lendo, e aí um dos seus hóspedes, né, diz assim: quero beber. Mas ele não escuta pela acústica dos seus ouvidos, do seu cérebro, nada disso. E ele continua gritando, até que, de repente, ele se desinteressa da leitura e sente uma vontade de beber. Levanta-se, vai até o barzinho, pega a bebida alcoólica, um uísque, não é? E vai ali sorver. Agora, o que ele não sabe, que ele não está sorvendo sozinho aquela bebida, que aquela entidade que o instigou à bebida justapõe-se ao seu perispírito. Porque aqui eu vou abrir um parêntese, que eu não fiz este comentário, essa explicação. Muitos aqui conhecem, né? Nós somos o quê? O espírito, né? O espírito, perispírito e matéria, né? Matéria. Agora vejam, o perispírito, ele leva daqui, eles contêm todos os nossos predicados morais, intelectuais, né? E então, o que acontece naquele momento, né? O perispírito, ali está uma entidade desencarnada. Então, o que acontece naquele momento? Que ele está sorvendo gostosamente aquela bebida. Aquele espírito, né, justapõe-se ao seu corpo, sorvendo também a bebida, né? E assim ele vai, deita-se outra vez, começa a ler. Aí o outro fala, eu também quero. E ele sente novamente, né, a garganta seca, aquela vontade de beber novamente. Pensam. Aí ele levanta-se e acontece o mesmo fenômeno, né? O outro justapõe-se e passa a beber juntos. Vejam só. É ou não é uma doença espiritual? É. Porque naquele momento, não é? Além dele estar assim,
alimentando-os daquilo que ele gosta, não é? Usando o que ele gosta, ele está favorecendo aqueles dois desencarnados que desencarnaram por conta do alcoolismo, né? Por conta do alcoolismo. Ou seja, nós vamos encontrar, não é? No livro, uma mensagem de Emmanuel, que diz assim, vejam só, que vem bem explicar esta situação. Segundo Emmanuel, todos nós vivemos em regime de comunhão, né? Segundo os princípios de afinidades. Ou seja, nós atraímos aqueles, sejam encarnados ou desencarnados, segundo as nossas afinidades. Diga-me, palavra de Jesus, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. É ou não é? É a mensagem de Jesus, não é? Pois bem, é comum, agora vamos então trabalhar mais ainda, falarmos de uma profilaxia para as nossas crianças, para os nossos jovens. Nós não amamos os nossos filhos, nós os amamos demais, não é? Nós nos preocupamos muito com o futuro deles. Pois bem, muitas vezes não, principalmente nos lares, na família, onde é comum o uso dos alcoólicos, né? Da bebida alcoólica, ou seja, nós percebemos na nossa sociedade, pois é um costume social fazer-se festas, seja de aniversários, de casamento, enfim, nas variadas comemorações. E quem é a primeira convidada? É a cerveja, é ou não é? Até mesmo nos aniversários de crianças. Até mesmo nos aniversários de criança, ela é a primeira convidada. E aí, disse para a criança, não, você não pode experimentar, isso é coisa de adulto. A criança está ali. A criança está ali vendo fumar, o adulto fumar, beber. O que esta criança está condicionando na sua mente? Que quando ela, né, crescer, ela vai poder usar, né, a bebida, ela vai poder usar, vai fumar também. Então, outro dia uma avó conversando comigo disse assim, olha, eu estou preocupada com meu neto. Ele chegou, falou para mim assim, vó, eu vou lá na sacada, ela mora em apartamento, eu vou na sacada, vou fumar um pouco. Aonde ele viu isso? Num filme? Na casa do amigo? Não, em casa, é normal. Há de se ter uma conscientização, gente, que nós somos referenciais para os nossos filhos. Não adianta dizer para eles assim, meu filho, não bebe, não fuma, faz mal para a saúde. Se o nosso exemplo não condiz com aquilo que falamos, né? Não condiz com o que falamos. Banalizou-se muito a problemática da droga. A maconha, por exemplo, bom, primeiramente o álcool, né, gente? O álcool já é a primeira droga.
É a primeira coisa que ele vai experimentar é a cerveja. Isso se já não experimentar ainda quando criança em casa. Bom, a primeira droga é a cerveja. A outra porta aberta mesmo para as outras drogas, não é? É a maconha. A maconha. A tão falada, famigerada maconha. Que dizem que não, maconha não faz mal, é até remédio e tudo mais. Não. É a porta aberta para outras drogas. Infelizmente, a nossa juventude está, infelizmente, nas mãos dos traficantes. É triste falar isso, mas é verdade. Eles estão nas escolas, eles estão nas festinhas por aí, não é? Eles estão aí, porque eles necessitam disso. E o que fazer? O que fazer é o que comentamos logo no início. Primeiramente, darmos o exemplo. Esse é o primeiro passo. Depois, sermos amigos, sabermos escutar os nossos filhos. Muitas vezes nós não os escutamos. Dizemos, não, meu filho, depois, não, minha filha, depois. Agora a mamãe está muito ocupada e esse depois não acontece. Então, a importância de criarmos, né, um elo afetivo entre os nossos filhos, entre os nossos netos, sermos amigos, orientá-los, falarmos sim da droga, mas não vamos dizer, não usa porque isso faz mal. Sabe por quê? Quando eles usarem, eles vão achar bom, é gostoso, é. Só que se eles, né, saírem da experimentação, muito bem. Mas e se eles estiverem, já trouxerem no bojo espiritual a pré-dependência, aí sim vai criar uma problemática, vai criar uma dependência, gente. E vocês não sabem o quanto é triste, o quanto é terrível termos um dependente químico em família. Toda a família adoece. É muito triste. Há de se ter um acolhimento, um amor muito grande para com eles, porque doença química, aquele que se torna dependente, é um doente como o diabético. O diabético não pode comer doce. E o dependente químico não pode usar o primeiro gole. Não pode, porque o primeiro gole leva a tantos outros. Não pode fazer a primeira cheirada, a primeira picada. Então, há de se ter uma fé, uma vontade férrea para realmente poder vencer a compulsão. Porque é comum a família dizer, quando faz a festa, tem bebida alcoólica, mas você não pode beber. Você não pode. Gente, se temos um dependente que está em tratamento, né, vamos evitar ter bebida alcoólica dentro de casa. Por quê? Não é dizer você não pode, ele vai ter uma compulsão, né, e ele vai ceder à vontade. E aí a família diz, é um sem vergonha, ele não deixa porque não quer. Falta de caridade, não é, gente, isso, tá? Isso não se pode falar isso com um dependente. Temos que realmente acolhê-lo com muito amor, procurar ajudá-lo quando ele quiser. Porque nós só podemos ajudar aquele que quer ser ajudado. Tem isso também, não é? Só podemos ajudar aquele que quer ser ajudado. Aquele que não quer, muitas vezes tem que ir ao fundo do poço. Aí é outro problema, né? Gente, vamos procurar fazer o evangelho no lar.
trazer Deus para os nossos filhos, para os nossos netos. Vamos falar da bênção do corpo físico, que veio para desenvolver a moral, mas a intelectualidade, não é? Vamos levantar a moral, muitas vezes, dos nossos filhos, em comparação com outros, nós criamos uma baixa autoestima, não é? Vamos procurar a prece. No momento que nós tivermos na família um dependente químico e nós não pudermos ajudá-lo, vamos orar. Vamos orar principalmente quando ele estiver dormindo, né? Ele estará mais acessível às vibrações da prece, ao envolvimento, não é? É aonde nós podemos ajudá-lo. Trabalhando na dependência química há muitos anos, eu sei que nem sempre eles querem ser ajudados. Normalmente são orgulhosos, falam que deixam quando querem, não é? Então, aí nós só temos que recorrer a Deus, à prece, ao protetor dele, e dar tempo ao tempo, né? Dar tempo ao tempo. Irmãos queridos, nós gostaríamos de falar mais algum tempo, porque o assunto, ele é um leque, ele tem muita coisa para se falar, mas infelizmente o nosso tempo é pouco, né? E nós vamos passar agora a palavra para a diretora do DESADEF, né? Ela é a dirigente também da reunião do DESADEF à tarde, sábado à tarde, da qual eu faço parte também, né? E nós vamos passar a palavra para ela então. Bom dia a todos. Já foi uma ótima apresentação da Elô, muita coisa eu já não preciso de falar. já foi muito bom. Então, eu quero apresentar assim, aqui na nossa casa nós temos o tratamento para tudo isso que ela falou, né? Então, nós temos o DESADEF há 47 anos. Há 47 anos atrás, a casa sentiu a necessidade de colocar um trabalho desse, através mesmo familiares que eram tarefeiros, tinham na família, então procuraram o AA, que os auxiliou para iniciar essa tarefa. Então, o objetivo do DESADEF é socorrer e amparar as pessoas envolvidas com dependências e os seus familiares, oferecendo-lhes apoio espiritual e mostrando-lhes os ensinamentos de Jesus para superarem as dificuldades que estão passando. Tratar o dependente e o familiar através da conscientização. Então, depois de tudo isso, quando nós temos o nosso irmão, dentro de casa, o nosso familiar com a problemática, né? Então, aqui nós temos um trabalho que acolhe tanto o familiar como o dependente. O dependente, como foi falado também, dificilmente ele procura ajuda a princípio. Ele só vai procurar ajuda quando ele estiver lá no fundo do poço, assim que ele não tiver mais norte, e tem muita dificuldade. Geralmente, a maioria são os familiares que aqui chegam, porque o familiar, no início da dependência, o dependente para ele está tudo bem, e o familiar já começa a sofrer. Então, a doença é da família, então a família toda fica doente. Então, aqui o familiar vai encontrar esse apoio, são aqueles que estão ali, através do grupo, né, tem a mesma problemática. Então, o trabalho é assim, tem uma palestra, como todas as tarefas aqui, e após a palestra nós dividimos em 2 grupos, um grupo de família, fica numa sala, e um grupo de dependentes na outra sala. Quem dirige o grupo de dependentes, o coordenador, é um dependente que está em recuperação há mais de 6 meses. Então, é aquele que já tem a consciência, já tem que ele não pode fazer o uso, já está mais fortalecido. E na família também são familiares que já passaram e passam pela problemática, mas que já estão mais firmes, já estão mais
na conscientização da autoajuda, porque nós passamos para eles, o autoconhecimento, né? O trabalho é para o nosso autoconhecimento, é um grupo de autoajuda. Então, esse é o nosso trabalho. E a palestra, deixa eu ver aqui, o conceito da dependência química ela já falou, né? E aqui o tratamento é necessário também para o dependente, o tratamento médico, psiquiátrico, geralmente com remédios, quando ele está naquela fissura, né? Participar de grupos, que é muito importante, e paralelamente se feito um tratamento espiritual, como foi dito aqui, ele tem todo o envolvimento espiritual, o dependente, a família não estão sozinhos, né? Então a importância de ter um trabalho como esse, que aqui na casa a gente faz o tratamento espiritual, também depois da palestra tem o passe, e a orientação espiritual do Evangelho no lar, como foi falado, que é a importância da gente estar envolvendo essa família na amorosidade. Não é fácil, nós temos casos assim dificílimos, mas não é impossível, né? Nós temos casos de familiares que não tinham mais esperanças com seus entes queridos e que estão em abstinência. Nós temos também dependentes de álcool aqui há mais de 30 anos, que ainda, quase 40 anos, né? Que ainda fazem parte do grupo, né? Então, dão bastante ajuda aos outros. Nós temos aqui também um dependente nosso que, após ficar em abstinência, ele se tornou um poeta, né? Ele tem até um livro, ele teve a inspiração. Então, é assim, você tem quando a pessoa está na dependência, ele tem aqueles companheiros que são do álcool. Então, ele não deixa de ser um médium, né? Mas quando ele passa na prece, na oração, então essa mediunidade dele passou a ser para a poesia, para o bem. Então é muito gratificante. Muitas vezes a gente fala, é um trabalho de formiguinha, que a gente dá a impressão que não está tendo resultado. Mas se você for ver um caso aqui, outro caso ali, um que a gente consegue, chega aqui e fala assim, que a gente vê que está bem, que está conseguindo melhorar, para nós já é uma grande vitória, né? E é isso. Eu gostaria também, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor. Vou falar no final. Se tiver alguma pergunta, e aqui o nosso trabalho é realizado aqui nos sábados, aos sábados às 16h20. E a quinta-feira lá na IAM, na Francisco Alves 275. Às 20 horas na quinta-feira, das 20 às 21 horas, tá bom? E aos sábados aqui. E agora acho que a gente vai, ela falou 10 minutos, para a oração da serenidade, né, Ilô? Vamos lá? Então, gostaria de convidar a todos. Convida você, que está mais fácil o microfone. Ah, é? Irmãos, hoje nós vamos fazer um encerramento diferente, uma prece diferente, tá? É a prece de abertura e encerramento das reuniões do Desadef. Vamos lá? Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Só por hoje somos felizes. É um dia de cada vez. O dependente, ele não fala assim nunca mais, né? Nem o familiar. É um dia de cada vez. E agora eu me abraço a vocês, uno meu coração aos seus, para que juntos possamos fazer tudo aquilo que sozinhos não conseguimos, só por hoje. Muitas bênçãos, muita paz a todos. A gente que agradece a Elô e a Zenaide pela prece também de encerramento da nossa tarefa. E vamos aguardar o encaminhamento para a assistência.
Obrigada, tenham todos uma boa semana.